você, tá? intenção Pode não... ficar à vontade. Tá. Obrigado, João. A intenção é que isso daqui não seja uma palestra, e sim uma roda de diálogo, uma tertúlia, uma conversa, né, onde a gente consiga trocar algumas informações e alguns conhecimentos, né? Como o João falou, eu sou psicólogo clínico e também sou psicanalista, eu já desenvolvo estudos desde 2018 nessa área, e aí eu já atuo na clínica há uns 4 anos, né? O que é que eu pensei na intenção de trazer esse diálogo aqui com vocês? Montar um pouco de como está se dando esse processo do adoecimento, né, do processo sintomatológico da psicopatologia na vida moderna, de como isso funciona, certo? Na verdade, de como isso acontece. Ô, João, eu queria pedir a colaboração de vocês. Se der uma cortada no áudio, se vocês não estiverem ouvindo com qualidade, vocês podem estar acionando ou falando até pelo chat, ou até mesmo interrompendo aqui para a gente se comunicando, tá bem? Meu nome é Igor Jeff, eu me formei aí na Paraíba, né? Eu sou natural aí de Guarabira, PB. Sempre tive contato com o grupo de estudos, né, em literatura aí de vocês. E aí é sempre uma honra para mim receber esse convite de estar aqui ministrando uma palestra para professores, para alunos da graduação de literatura. Tudo bem, professor. Né? De literatura, porque assim é interessante, né, discutir essas questões. Como eu falei, já faz 3 anos que eu estou na clínica e aí a gente entende na prática que a psicanálise é algo clínico, né? A psicanálise é algo que surgiu para cuidar surgiu frente a frente ao adoecimento psíquico na clínica. Então ela vem para suprir uma necessidade. Ela tem como é que eu posso dizer assim, uma ferramenta de trabalho, que seria de ação, que seria trabalhar frente ao adoecimento psíquico, frente à clínica. Só que o que a gente percebe nesses movimentos dentro da clínica, que esse sintoma, ele sofre uma mutação, como se ele fosse acompanhando o processo da própria sociedade, acompanhando os movimentos que a sociedade está fazendo, né? E aí, a minha intenção é chegar nisso, né? Chegar na psicopatologia da era moderna, né? Que aí eu vou trazer uma correlação da psicopatologia com a tecnologia, né? De como isso está se interligando, como isso tem uma correlação. Mas antes de chegar nisso, eu vou fazer toda uma contextualização histórica, que é para referenciar vocês, para que vocês tenham uma base disso que eu estou falando aqui. Né? Quando a gente começa a entender isso que é um sintoma, né? Isso que adoece a psique do homem, isso que adoece a mente e adoece as emoções, a gente vai entendendo que tem algumas características que são representadas de acordo com o momento que a sociedade está passando. Como se o adoecimento psíquico, né, os sintomas que a gente vive na atualidade, como ansiedade, como depressão, eles fossem uma resposta ao meio, uma resposta disso, dessa construção social, dos momentos que a sociedade vai passando. E aí, isso é muito interessante de perceber, porque a gente começa a perceber essa correlação do sintoma com os processos sociais desde o tempo de Freud. Né? Quando Freud ele começa a perceber que o homem adoece por algo que é de caráter psíquico, né? E não é biológico, não é do corpo, não é somático, mas sim emocional, psíquico, né? Ele vai entendendo. Primeiro ele começa a ver esse adoecimento pelo prisma das histéricas. Né? Foi o primeiro contato que ele tem com isso que é do campo psíquico. Né? E aí o que é que ele foi percebendo? Que esse sintoma ligado à histeria estava muito ligado a um processo social da época, uma rigidez, né? Como se algumas coisas que iam acontecendo faziam com que essas mulheres começassem a desenvolver esses sintomas, né? Que eram fruto de uma repressão severa, né? Que acompanhava ali mais ou menos a virada do século XVIII para o século XIX, a qual Freud estava na sua mocidade. Então, quando ele vai relatar isso, quando ele vai relatar, a gente adoece para além do corpo, a gente adoece por algo que é de uma questão psíquica e emocional, né, ele já começa a perceber essa correlação, né, de como esse sintoma surge para ser uma resposta de algo que a sociedade está passando. E aí, no caso das histéricas, essa grande repressão. Né? Só que não para por aí, a gente vê que eles começam como é que eu posso dizer isso? Esse movimento do sintoma, ele está sempre mutando, né? O Freud, ele dá o pontapé inicial ali, e aí ele arquiteta toda a estrutura para que a gente entenda como é que funciona esse mecanismo psíquico, né? Como é que esse mecanismo psíquico adoece,
e etc. Né? Mas outros autores posterior a Freud, como Jung, né, que foi uma grande pedra angular assim, dentro da psicanálise, né, ele já traz uma perspectiva do sintoma um pouco diferente de Freud. Né? Como se ele já percebesse isso também, que o sintoma ele vai acompanhando o que a sociedade está passando. Né? Então, o Jung ele já vai trazer umas outras características para o sintoma. Né? O Jung ele já percebe essa questão do sintoma um pouco para além da sexualidade de Freud. Ele é um pouco mais abstrato, ele vai um pouco mais profundo. Né? Ele vem trazer essa questão da transgeneracionalidade. Né? Ele vem dizer que o que adoece o homem não está só relacionado à vivência dele com o pai. Né? Porque às vezes o que adoece ele é algo transgeracional, está na família dele há gerações. Né? E nem ele, nem o pai dele deu conta de perceber esse processo de adoecimento. Então é algo mais profundo, está intrínseco. Né? A gente pode ver isso também, isso do analista perceber essa correlação com o que está acontecendo com os movimentos sociais, é o Lacan. Né? O Lacan ele já vem numa era moderna da psicanálise, e aí ele vai fazer uma grande releitura de toda essa obra que Freud deixou, né? Só que da maneira dele, com o que ele percebia na França, num período em que ele vivia. E aí é muito interessante, porque começam a surgir nuances que acompanham o homem contemporâneo a Lacan. Né? Aí o Lacan ele começa a introduzir sobre a sintomatologia questões que o Freud já não percebia, né? Que é essa questão do vazio, que é essa questão da falta, da lacuna, né? E como que esses vazios e essas faltas eles se correlacionavam com o processo sintomatológico da época dele. Né? Tanto é que a obra dele, a obra do Lacan, é fundamentada nesses conceitos. Né? Nesses conceitos que naquela época já era entendido como algo moderno, assim, muito para frente do tempo. Né? Que é essa questão do vazio, né? Como se a gente fosse habitados por buracos negros. Né? Buracos negros sentimentais, emocionais, né? Do quais muitas vezes a gente não dá conta. Né? E aí, daí onde deriva essa angústia moderna, né? A sensação de desamparo, né? Que isso é muito interessante quando o Lacan vem trazer isso dos sintomas, né, relacionados a essas faltas. Ele simplesmente vai dizer que a gente está sofrendo agora porque a gente percebe que a gente é fálico, a gente está falindo a morte, a gente tem essa falta, né? E aí ele começa a perceber isso, né? Só que eu tô construindo isso tudo com vocês, porque o que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam isso, que o sintoma, ele meio que vai acompanhando um processo da sociedade, da própria sociedade, como se ele fosse mudando de acordo com as necessidades, com as pressões, com aquilo que a sociedade pede do indivíduo, pede do ser humano, certo? E aí é muito interessante quando a gente para perceber isso. Por quê? Porque a gente começa a perceber que tem alguns sintomas que eles vão surgindo dentro desses movimentos. Né? Ficam nítidos, assim. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um tempo, assim, é, um período, assim, acho que ali por volta da virada do século, né, anos 2000, a gente começou a ter uma grande problematização com os adolescentes, os jovens, né, os jovens adultos, que era ligado àquele processo do adoecimento sobre a bulimia. Não é algo tão atual, né, a gente não ouve falar muito, mas para quem aqui é da década de 90, lembra do como foi discutido isso, né, do como foi difundido, que virou uma questão social, que virou uma questão de saúde. Né? E aí a bulimia estava muito ligada a isso, né, um padrão estético, né, que se tinha na sociedade da época, de que as mulheres tinham que ter um corpo perfeito, né? E tudo isso meio que traz à tona esse sintoma da bulimia, né? Mulheres que não estavam que estavam insatisfeitas com o seu corpo, que iriam se desvincular um pouco desse local do prazer na alimentação, né? E aí arrumavam um subterfúgio para se alimentar e evacuar isso de uma forma onde elas não perdessem aquele corpo, de uma forma como se elas ainda conseguissem se encaixar na norma social, no que a sociedade pede. Né? Isso é muito interessante. Né? Um outro processo, e aí já é algo um pouco mais moderno, que a gente vê, assim, vê com muita clareza ainda acontecendo, né? É o processo de automutilação. Né? São sintomas, eu não sei se vocês percebem, mas que vão se difundindo, né? Como se acompanhasse um movimento da sociedade. Né? Os adolescentes agora, para expressar sua angústia, eles têm esse local, esse acesso, né? De transferir essa angústia para o corpo. Né? E aí não é só eu que vou me sentir angustiado, mas o outro também.
em ver que tipo, eu sofro a carne viva. Né? A intenção é que vocês percebam que vão surgindo novos sintomas, né, de acordo com o que a sociedade está passando, sabe? Como se o sintoma ele fosse uma resposta da pressão, do momento em que a sociedade se encontra, né? Como se fosse uma válvula de escape, né, da própria sociedade, né, esse sofrimento, esse sintoma. E com isso, na verdade, eu vim falar um pouco sobre a transição desses sintomas, né? Como é que eles estão, tipo, mudando e se correlacionando, justamente para abarcar uma necessidade da sociedade, justamente para suprir uma demanda que surge desse local. Gente, vocês estão muito parados. Vocês têm alguma dúvida sobre isso que a gente está colocando aqui? Vocês queriam fazer alguma pontuação? Eu sei que o professor João ele pediu para que as perguntas elas fossem feitas no final, mas eu queria deixar aberto, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando aqui na pergunta, vocês podem interromper e perguntar também. Eu acho muito interessante esse diálogo de troca, onde a gente consegue estar dialogando sobre o conteúdo que está vindo à tona. Não, ninguém, então eu vou progredir. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Sim, tranquilo, é isso. Tá. Eu falei um pouco disso, gente, trouxe esse contexto histórico, né, de como a psicanálise vai perceber esse processo da sintomatologia, né? A psicanálise percebe o sintoma como um processo de uma desorganização, né, como um processo de um adoecimento, como uma resposta a algo, a algum conteúdo, né, que não está sendo levado em consideração. Né? Isso por estar no campo inconsciente, enfim, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem é isso, que a psicanálise vê isso dessa forma, certo? Para aí a gente poder chegar nisso que é a proposta da palestra, né? A qual a palestra se propõe, que é falar desse processo do psicopatológico de adoecimento, né? De adoecimento do homem na modernidade, onde a gente está vivendo agora, né? Que seria essa época do pós-modernismo, né? E isso é muito interessante, porque aí eu pensei, quando a gente chega no século XXI, a gente lidar com isso, né? Com a era da tecnologia, com a era da informação, né? Tudo acontece muito depressa, o acesso à informação, à comunicação, e isso tem algumas nuances que se correlacionam com o processo de adoecimento. Né? Na clínica, a gente já começa a perceber e a lidar com esse processo que é fruto da relação do homem com a tecnologia. E, assim, isso é muito interessante, sabe? Porque essa sintomatologia moderna, ela traz características específicas desse momento que a sociedade vem vivendo. Né? Deixa eu pensar numa dessas características para ficar palpável aqui para vocês. Né? Quando a gente pensa no processo de adoecimento, né, de sintomatologia, a gente vê que os sintomas hoje, eles estão muito ligados a essa questão da velocidade, a forma como eles acontecem. Então, muito dos quadros sintomatológicos hoje, né, está ligado a esse excesso de agilidade, né? E isso não é só em algo externo, né? Acontece no campo psíquico também, porque os sintomas eles vão se manifestar dessa forma, né? Com uma extrema tipo rapidez, fluxo acelerado de pensamento, ideias que assim que sobrecarregam esse aparelho psíquico, né? Vocês percebem essa correlação? Né? Como se o que a gente sofre hoje está muito ligado ao movimento, ao que a sociedade vem enfrentando nesse momento. Né? Isso é muito interessante porque traz algumas características específicas, né? Como isso da, da angústia, né? A angústia moderna, sabe? Ela também vem muito ligada a esse processo da tecnologia mesmo, né? E aí eu paro para refletir sobre isso, né? E é perceptível a gente ter uma alteração até nesse campo psíquico, porque a tecnologia ela não, ela tipo, ela tomou um outro papel, né? A tecnologia ela deixou de ser um objeto ao qual a gente utiliza ele. Né? A tecnologia na era moderna, né, para o homem moderno, ela é como se fosse uma extensão do organismo dele, né? Acaba assumindo algumas funções, muitas vezes funções cognitivas, né? E aí eu vou até além, né? E eu não estou falando da alteração que o uso da tecnologia faz biologicamente, no soma, fisicamente, né? Como alteração de nível hormonal e excreções a nível cerebrais. Né? Eu estou falando dessa alteração a nível psíquico, né? Porque quando a gente começou a ter a tecnologia como uma extensão do nosso organismo, né? O que a gente percebe
é que a gente começou a transferir algumas funções psíquicas para a tecnologia, né? Essa questão da self mesmo, né? Que é um termo assim americano, mas que foi veio muito intrínseco na psicanálise, né? Principalmente essa psicanálise norte-americana, de como a gente se enxerga, né? E esse processo ele mudou, porque antes a gente entendia que esse processo myself, de como eu me percebo, né, era uma construção íntima minha e uma construção externa, mas se dava com as pessoas com quem eu construía uma relação. E hoje a gente percebe que com o uso da tecnologia, das redes sociais, essa abstração, né, de quem é que está me vendo, tornou uma proporção tipo muito maior. Né? Às vezes eu tenho contato com pessoas com milhares de seguidores. Né? Então a forma como eu me enxergo, a forma como se constrói essa autoimagem, ela também se modificou. Vocês entendem? Então, várias características dos aspectos psíquicos, eles estão... E me entendam, eu não estou dizendo aqui que o uso da tecnologia é algo ruim. Eu não estou aqui para deteriorar, dizer que é algo pejorativo. Eu estou aqui para trazer algo que eu percebo no movimento clínico, né? Dentro do atendimento clínico, lidando com esse processo do adoecimento psíquico na clínica, tete a tete. Né? Não é que a tecnologia é algo pejorativo, mas é uma faca de dois gumes, né? E a ciência ela já começou a se atentar para isso, né? Começou a se atentar que o uso da tecnologia está causando alterações, coisas significativas para a relação do homem, né? Tanto para essa relação externa quanto para essa relação interna com ele mesmo, né? A nível psíquico. Como é que a gente vê esse processo sintomatológico ligado à tecnologia se apresentando na clínica? Né? O que a gente percebe hoje dentro da clínica é que há uma grande alteração assim sobre a forma como a tecnologia ela virou, como ela é uma ferramenta para o ser humano, sabe? É como se na era moderna a gente tivesse depositando algumas carências, alguns processos de frustrações nesse mundo digital, nesse universo digital, sabe? Como se esse campo digital ele tivesse a capacidade de suprir algumas demandas minhas emocionais, né? E aí essa relação que é algo assim muito interessante, inclusive de se pensar. Inclusive de se pensar, porque a gente começa a perceber que foram alteradas algumas questões, como a relação, né? A forma como o homem se relaciona, né? A forma como o homem, tipo, lidar com isso que o Freud vai chamar de jogo do prazer e do desprazer, né? Com o princípio do prazer, né? Porque isso modificou. Né? A gente vem de um padrão que, tipo, talvez para a gente acessar esse campo do prazer, né, a gente tinha que estava muito ligado ao campo da atividade física ou de alguma substância que a gente ingeria e fazia essa alteração, né? E de maneira normal nas relações, né? No diálogo, na conversa. E hoje a gente percebe uma alteração, né? Como se o ser humano, ele de uma certa forma, ele buscasse isso que a gente tinha na relação do contato corporal com outra pessoa, em likes, no processo de como é percebido, de como é percebido aqui na, de como é percebido, como é que eu posso dizer assim, de como é percebido nesse mundo digital, nas redes, né? Então tudo isso ele traz como é que eu posso dizer assim, traz uma relação diferente para esses processos psíquicos, né? E na clínica isso tem uma manifestação clara, né? Na clínica a gente começa a perceber que o indivíduo ele está adoecendo com o excesso dessa relação, né? Com o excesso de informação que é contida nessa relação. Né? É como se para o aparelho psíquico, né, né, essa relação com a tecnologia, né, horas a fio, né, sobre o uso de tela nessa comunicação, explorando o conteúdo, né, também causa um processo de desorganização psíquica, né, também causa como é que eu posso dizer, um aumento da tensão, né, que porventura viria a se tornar um processo de sintomatologia, um processo de sintoma, né? Um adoecimento. Mas na clínica o que a gente consegue perceber é isso. Né? É um processo de muita ansiedade, né? Que traduz isso, essa rapidez com qual o homem moderno ele tem que estar lidando com as coisas, com as informações, com o que acontece no dia a dia. Né? Como se a gente tivesse quase sem tempo para viver, né? Vivendo essa ultra velocidade da informação. Né?
E aí é isso que eu estava construindo anteriormente, quando eu fui fazer esse movimento de uma retomada mesmo, de uma construção histórica, para que a gente entendesse como o ser humano se correlaciona com esse processo do sintoma, né? Que há uma correlação, que o que o homem vem vivendo na sociedade, né, se expressa na forma como ele lidar com esse processo dos sintomas, em como esse sintoma se expressa na singularidade do indivíduo, né? E aí na clínica moderna a gente encontra com isso, né? Com esse sintoma demasiado de uma forma muito rápida, com excessos de demandas, né? Na clínica, o cliente ele chega e assim o processo da análise tem que ser bem explicado para ele, porque ele para o cliente a intenção dele é que o processo ele acontecesse da noite para o dia, como o uso de uma medicação, né? Eu vou vir aqui, eu vou falar e eu vou sair daqui bem, assim, eu já vou sair daqui curado, né? E aí a gente percebe essa manifestação do imediatismo, né? Que aí eu percebo muito ligado a esse momento da sociedade atual, a essa era, a era da tecnologia, a era da informação, né? E sem falar de outros processos sintomatológicos, né? Como eu vinha citando, assim, de selfies irreais, padrões irreais, dado por esse processo da tecnologia moderna, né? Não só ligado a imagem, né? Não só ligado à imagem do corpo, mas do que se precisa ter com tal idade, de quais conquistas você precisa ter para ser bem sucedido, né? Então, tudo isso sofreu uma mutação para essa era digital, né? Para o que está acontecendo agora, para o século XXI. E aí eu acho que a gente chega em algo assim que é primordial assim para se discutir na modernidade, né? Que eu já vejo alguns autores trazendo isso, né? Trazendo isso da clínica contemporânea, como o Zimmermann, o Lacan mesmo, ele já iniciou isso, né? De perceber qual é o impacto disso que a gente está vivendo, né? Nos nossos processos sintomatológicos, né? Nos nossos processos de adoecimento, na nossa estrutura psíquica, né? Como essa correlação do homem moderno com a tecnologia, da forma que está acontecendo, isso acaba como isso impacta as estruturas psíquicas, o funcionamento psíquico, a vida cotidiana desse homem moderno, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente vai fazer essa correlação, o Freud ele fala um pouco disso, né? Ele traz um pouco disso naquele livro Mal-Estar da Civilização, né? Que é uma obra assim basilar da psicanálise para que você entenda os fundamentos, né? E ele começa a construir como ele percebia a sociedade daquela época, né? Muito ligada a questões religiosas, né? A essa rigidez, a um dogmatismo, e ele começa a esmiuçar essa sintomatologia, né? Como é que essa sintomatologia surge? E ele começa a correlacionar isso com a própria repressão da sociedade, como se a sociedade imprimisse esse padrão, essa forma de se manifestar ao indivíduo daquela época, né? E aí, o que a gente percebe hoje é isso, né? Como o que a gente está vivenciando, como que a sociedade vem vivenciando hoje, influencia nesse processo do nosso adoecimento. Como ele se correlaciona, como ele impacta na vida moderna do homem, né? E isso aí é algo muito interessante. Eu acho que a gente está discutindo isso aqui, não para se tomar um veredito e dizer, ó, tecnologia é algo pejorativo, está deixando a gente mais doente. Não é isso, a gente sabe os avanços que vêm ligados com a tecnologia, né? Mas é trazer uma atenção para que isso seja pauta de diálogo, né? De conversa, para que tecnologia e patologia estejam nos congressos, né? De psicanálise, de literatura, para que a gente possa estar levantando essa pauta, para que a gente possa estar discutindo e trabalhando essas questões. Isso é muito interessante também quando a gente para falar da tecnologia, porque a gente vê o surgimento de novos sintomas, né? Sintomas que uma outra hora não existiam, e aí a gente não tinha palavras, porque a nossa linguagem não precisava descrever algo como isso, como uma dependência tecnológica, né? E isso é muito interessante porque corrobora muito com essa tese que eu estou trazendo para vocês, né? De que o processo patológico ele meio que vai acompanhando o caminhar da sociedade, o momento em que a sociedade está vivenciando, né? Porque a gente começa a perceber isso, né? Que a sociedade ela começa a criar, né? A intitular novos sintomas, né? Processos de adoecimento para aquilo que o homem está vivendo agora e não vivia anteriormente, né? E aí vão surgindo novos termos, como esse,
né, como esse que está ligado a uma dependência emocional, como uma dependência tecnológica, né? Igor, então, essa dependência tecnológica é algo da modernidade, mas a dependência, o homem já expressava ela em outros momentos já. Mas essa dependência relacionada a um objeto, né, é algo da modernidade. É algo que se expressa nessa vida, nesse pós-modernismo, né? E isso é muito interessante, porque traz muitos critérios para a gente estar discutindo sobre essa relação, né? Sobre como é que é isso, né? Como é que o homem ele começou a desenvolver uma relação onde ele tem uma dependência disso que ele extrai das redes sociais, do uso com a tecnologia, né? E aí a gente chega em algo importante também, assim, né? Que é as redes sociais, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu alguns documentários, né? O Dilema das Redes, assim, que ele traz essa temática de uma forma assim muito incisiva e muito impactante também, sabe? De como o nosso processo de desenvolvimento ele sofreu uma ruptura pós a tecnologia, como mudou, né? Era como se antes da tecnologia a gente se desenvolvesse de uma forma, a gente tivesse um modelo de relação, né? E depois da tecnologia a gente sofreu uma mutação sobre esses processos, né? Como se depois da era tecnológica até o nosso processo de estruturação psíquica, de estruturação disso, que é do campo psíquico, sofreu uma alteração, sofreu uma mutação, se manifesta de uma outra forma, né? E isso, assim, traz algo muito interessante que é discutido, né? Discutido sobre isso, assim, né? Como essa tecnologia traz nuances para a nossa existência, né? Como ela afeta as relações, sabe? Ela traz contrapontos, né? Porque ao mesmo tempo que ela traz uma proposta de fazer com que a gente se aproxime, como aqui nessa live, como aqui nesse seminário, né? Onde a gente está em diversos locais do estado, em outros estados, inclusive, mas está conseguindo ter esse contato. Só que ao mesmo tempo que eu consigo me conectar bem com vocês, às vezes a tecnologia atrapalha meu contato numa relação intrafamiliar, nesse processo mais íntimo da minha experiência. Vocês entendem? Então é sempre uma faca de dois gumes, né? E a intenção aqui não é condenar ou dizer se uma coisa está certa ou dizer se a tecnologia está atrasando, está adiantando o nome, né? Mas é trazer essa pauta para diálogo, trazendo essa pauta para discussão, para uma conversa, para que a gente consiga discutir sobre isso, né? E eu acho que o mais interessante, assim, disso que a gente traz com a tecnologia é perceber como ela está afetando, né? Como ela está alterando essas estruturas que antes eram psíquicas, né? Elas se davam na relação com o outro, né? E agora ela se dá na relação com uma máquina. E isso está tendo alterações significativas, né? Eu acho não. Na verdade, a intenção de trazer, de fomentar esse diálogo com vocês aqui hoje, era para que a gente abrisse espaço para dialogar sobre isso, né? E aí eu queria também que agora, né, a minha apresentação, ela não vai ser demasiado longa, né? A intenção era só criar uma fala pontual, até porque vocês têm uma sequência de atividades, uma sequência de palestras durante o dia. E aí eu queria ouvir de vocês agora alguma pontuação, o que é que vocês acham desse tema que a gente está discutindo, né? De patologia, de sintoma e tecnologia. E isso fica aberto para vocês aqui no Instagram também, certo? Eu estou com a live simultânea aqui no Instagram. Quem quiser participar, deixar uma pergunta, podem ficar à vontade. João? Quando a gente fala de, por exemplo, um determinado sintoma, a gente às vezes... Você consegue me ouvir? Consigo sim. Eu achei muito, voltando, interessante essa questão do seu pontuar, porque querendo não passamos por transformações sociais constantemente, né? E se pensar, eu acho que às vezes está faltando isso, né?
é uma ótica muito interessante de se pensar e que deve ser pensado muito mais, deve ser bem mais analisada, que infelizmente ainda no contemporâneo ainda tem algumas falhas que alguns ficam muito presos ao lado no passado e não começam a pensar nessas transcomunicações, porque foi muito interessante voltar a fazer essa discussão. E, João, isso que você traz, assim, é muito perspicaz, sabe? É justamente isso que a gente percebe no estudo da análise, né? É que as pessoas ficam muito presas a isso que é da época de Freud, né? Como se o que o Freud percebia, né, ainda fosse o mesmo processo que adoece o homem moderno. E não é, né? A psicanálise, ela é um recorte, né? Isso que quando eu vou e escrevo aqui um livro da psicanálise, eu estou escrevendo sobre um recorte social, sobre algo que está acontecendo naquele período, para aquela parcela da sociedade. Vocês entendem? Claro que tem algo, né, que foi fundamentado na psicanálise, que se tornou, como é que eu posso assim, que se difundiu, né, que é isso do aparelho psíquico, né? Mas como esse aparelho psíquico, né, representa o processo sintomatológico, é singular, né? E isso acompanha o movimento das sociedades. Tanto é que a própria psicanálise, ela muda de autor para autor, né? A psicanálise é uma para Freud, mas quando Lacan vem, ele já traz uma outra psicanálise, que é a psicanálise lacaniana. Por quê? Porque o Lacan, tanto Freud quanto Jung, eles já percebiam, né, que isso que eles estavam percebendo era um recorte do que a sociedade estava vivendo, né? E quando eu fosse falar da psicanálise, quando eu fosse falar da minha clínica, do que eu estou percebendo, já teria uma outra perspectiva, né? Já teria uma perspectiva moderna disso que eu estou vivendo no agora. Tu entende? Porque o Lacan ele não queria como vislumbrar isso, né? Porque em 1900 não se tinha uso da tecnologia, né? Então ele não poderia assimilar que a gente poderia começar a adoecer por causa de um objeto externo. Você entende? Então é um papel do psicanalista, do psicólogo moderno, trazer isso para a pauta, discutir isso na modernidade, né? Não é que as teorias ficaram obsoletas, não. Elas são tipo de extrema importância para que você tenha uma base e consiga entender o que a sociedade está passando agora, né? Mas também não dá para ficar preso a uma corrente teórica achando que tipo você vai conseguir tratar todo mundo no século XXI usando estritamente a tecnologia, né? Estritamente a técnica freudiana da sexualidade. Não vai, não cabe, né? Os processos mudam, o adoecimento do homem muda e isso fica perceptível na clínica. O pessoal pode ficar à vontade para fazer questionamento do professor. Caso queiram fazer no chat, eu posso fazer a leitura também, professor. Podem ficar à vontade. Podem ficar à vontade. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, do meu amigo Michelangelo, do MK. O MK ele é um cantor de rap aqui da região do Pernambuco, e ele fez uma pergunta muito interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele botou aqui, o que você acha da tecnologia na área da saúde? Por exemplo, tem até impressora imprimindo órgãos artificiais, robôs fazendo cirurgia, entre outras paradas. Isso é um adianto ou é um atraso? O MK, muito obrigado assim, pela participação. Que pergunta muito perspicaz isso que você traz, sabe? Muito interessante. Como eu estava dizendo em outro momento aqui do nosso diálogo, a intenção de se discutir patologia, né, adoecimento psíquico e tecnologia não é querer transformar a tecnologia num vilão. Por quê? A gente percebe esse grande avanço que a tecnologia trouxe para o homem moderno, né? Esse excesso de informação permitiu que a gente acumulasse e desenvolvesse coisas que estavam previstas para 100 anos, em 10, em 5 anos, né? A gente teve um avanço nessa área, né? Por isso que eu trago assim, a tecnologia ela é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo onde ela propiciou que a gente expandisse mesmo a capacidade de compreensão, expandisse nossa consciência para perceber algumas manifestações que antes a gente não percebia, né? Como cálculos superquânticos, né? Como a observação espacial profunda, sabe? Ela traz coisas que se alteram na nuance do indivíduo, né? Nessa relação mais íntima do indivíduo com ele mesmo, né? Com as suas estruturas psíquicas, né? E aí isso é algo interessante, porque isso, a ciência ainda tem uma lacuna muito grande de conteúdo, de material, para que a gente entenda, né, como isso, né, como esse diálogo meu com as minhas próprias estruturas, com o meu ego, com o meu superego, com o meu inconsciente, está sendo alterada pelo uso da tecnologia. Essa é a grande sacada dessa live de hoje, né?
A gente não está aqui querendo dizer que a tecnologia atrasa ou adianta, né? É uma faca de dois gumes, ela trabalha. Eu não estou aqui para demonizar ou trazer a tecnologia como algo pejorativo, né? Mas alguém, gente, vocês podem perguntar, não fiquem com vergonha, vocês podem ligar a câmera. Eu gostaria, inclusive, de ver todos vocês que estão aqui participando dessa aula. Assim, para mim, é muito importante estar aqui com vocês, tipo, trazendo um pouco, assim, um pouco mesmo do que eu sei. Essa é a minha área de estudo, assim. Acho que desde o início da graduação em psicologia, que eu já vinha fazendo esses estudos, né, dentro da psicanálise. E aí, para mim, hoje, estar aqui com vocês, sabe, poder trazer com segurança isso que alguns anos eu já venho estudando, para mim é muito gratificante. E aí, se vocês quiserem participar, para mim vai ser uma honra, assim, quem quiser, a Cati Laroche, a Shirley Marques, o Milton, a Fabiana, vocês podem ligar a câmera, vocês podem participar, perguntar. Eu acho muito interessante quando a gente tem essa troca, essa participação aqui nesse espaço. Sensacional. Enquanto vocês estão aí elaborando algumas perguntas, aqui no meu Instagram as pessoas estão fazendo algumas perguntas que eu vou até compartilhar ela aqui com vocês. O MK ele está me perguntando assim: você acha que a gente está caminhando para uma dependência tecnológica? Né? Isso é algo assim muito interessante de se pensar. Né? Eu acho que o ser humano ele sempre teve essa relação de dependência, sabe, MK? Assim, como a gente percebe até em outros momentos da sociedade, o homem ele sempre acabou fazendo uso de uma substância ou de algo, né, para se ater nesse local de uma dependência, de uma fixação, né? Não é nenhuma dependência, né, de uma fixação, como se a gente tivesse essa predisposição à repetição, né? Que o sintoma é isso, uma repetição, né? E aí, em outros momentos, a gente já utilizou ópio, né? A gente já teve febres como a da heroína, como do crack, como do álcool, né? E a gente vê muito nítido esse processo de fixação, como se fosse uma tendência, sabe, MK? Mas aí, o que é que a gente, com a tecnologia não é diferente, né? A gente percebe que a gente começa a ter esse processo de fixação, né? A extrair alguns prazeres, extrair, talvez até correlacionar essa coisa do princípio do prazer muito à tecnologia, né? E aí muita gente acaba tipo, extraindo as únicas fontes de sensação de bem-estar, de prazer, né? E aí eu falo até a nível endócrino mesmo, nível biológico, né? De excreção de serotonina, de endorfina, né? Muito ligado a isso, às redes sociais, ao uso com a tecnologia. E sim, isso gera uma dependência, né? Não necessariamente, Mica, eu acho que a gente está caminhando para isso, né? É uma dependência tecnológica onde a gente não conseguia causar essa ruptura. Eu acho que é uma característica da humanidade, né? A gente meio que vai caminhando para a beira do abismo, mas quando a gente vai chegando ali, a gente sempre tem essa capacidade de se renovar, de se reorganizar. E aí a gente acaba dando um passo atrás quando a gente percebe que isso vai demasiadamente afetar as estruturas humanas, afetar como eles se correlacionam. Né? Acredito, eu gosto de ter um pouco dessa raiz positivista, que a gente não vai chegar a esse ponto, sabe, MK? De desenvolver uma dependência tecnológica num nível tão absurdo, mas que já existe, né? A gente já tem uma relação que não é uma relação que a gente tinha em outrora com a tecnologia, né? Hoje a gente fala da tecnologia